Salve galera! O grito continua ecoando também no processo eleitoral de Minas do Leão. Hoje estamos aqui com o candidato Beto Pedalada, da coligação Minas do Leão Pode Mais. Candidato, é um prazer estar aqui com o senhor. Obrigado por ter aceito o convite da revista O Grito. Para mim também é uma satisfação grande estar aqui com vocês e é mais um veículo que pode levar as nossas ideias, o que nós pensamos para a nossa gente, para a nossa cidade, para cada cidadão e cada cidadã que nós temos a responsabilidade de representar nessa campanha, e acreditamos seriamente que vamos representar toda a comunidade a partir do dia 7 de outubro. Toda a imprensa que é livre e que pode manifestar o que pensa, sem ter vínculo com ninguém, é importante para o desenvolvimento cultural, para o desenvolvimento como cidadão de cada pessoa, porque muitas vezes as opções que as pessoas têm é de uma imprensa que tem vínculos com as administrações municipais, até porque na maioria no interior são mantidas pelas prefeituras, e eu quero saudar a iniciativa de vocês, essa ótima ideia que vai propiciar que os nossos jovens cresçam com uma outra mentalidade, tanto em Leão quanto em Butiá. Perfeito. Vamos dar início então ao nosso bate-papo aqui, né, cara? E a primeira questão é a seguinte: o governo federal não ampliou o percentual da geração de energia através do carvão dentro da matriz energética brasileira. Como uma das alavancas monetárias da região é o carvão, que outras alternativas o candidato irá buscar para fomentar a geração de recursos para o município? Sabe que essa situação do carvão já se arrasta por alguns anos. E Butiá e Minas do Leão cresceram em volta da mineração do carvão. Trouxe, na época, com a cultura que se tinha, grandes avanços para a nossa sociedade. Mas já com o passar do tempo também sobraram algumas questões que hoje nós podemos discutir. Butiá existia em torno da Copelme e Minas do Leão em torno da CRM. Na época, com outras ideias, com outros governantes, se criou um paternalismo que hoje nós ainda estamos sofrendo os resquícios dessa situação que se vivia. A Companhia Rio Grandense de Mineração dava casa para o mineiro, dava cooperativa para ele fazer o rancho, a energia elétrica quem fornecia era a empresa, a água quem fornecia era a empresa, e se criou aquela cultura de dependência da empresa. O cidadão ganhava pouco, mas como tinha alguns benefícios, não exigia o que realmente ele merecia. Mas o tempo foi passando, a nossa situação foi diminuindo, a CRM chegou a ter 1.300 empregados, hoje tem menos de 100. Alguns já esperando por uma aposentadoria. Eu acredito que Butiá esteja na mesma situação, mas Butiá até partiu para outras atividades. E nós no Leão continuamos vinculados ao carvão, os jovens crescendo, querendo ser mineiro como eram seus pais. Não se prepararam para uma outra atividade, a cidade em si também não se preparou para trazer outras atividades, e hoje nós temos a responsabilidade de ser eleito, agora dia 7, nós acreditamos seriamente que vamos ser, buscar outro tipo de investimentos para lá. Já tentamos algumas situações na área de fabricação de imóveis, hoje tem já na cidade uma pequena indústria nessa área, mas eu vejo como a região carbonífera de Santa Catarina, que partiu para dois campos. Um foi a indústria cerâmica, mas que lá é muito grande, talvez nós não tivéssemos nem energia suficiente para colocar no Leão. E a outra situação são a indústria da confecção. Porque nós não podemos pensar em alguma atividade hoje para o Leão que seja restrita para consumo das pessoas que ali moram. Essa indústria, essa empresa não se manteria. Nós temos dois caminhos. A geração de energia através do carvão é uma situação hoje difícil. O governo federal não tem esse pensamento de aumentar a participação na matriz energética. E nós sabemos que é uma briga com os outros estados que preferem uma energia mais limpa. O carvão, para nós que vivemos aqui, que ainda dependemos dele, nos traz recursos, nos traz empregos, mas quem não mora aqui,
o lado visual da mineração causa alguns constrangimentos para nós quando nós vamos participar de reuniões fora aí, que as pessoas menos informadas, até eu lembro de um deputado que uma vez num seminário do carvão no Leão, disse que ele nunca tinha entrado em Minas do Leão, que ele só conhecia pelo fedor do carvão. E era um deputado federal. Então vocês imaginam como é que eles pensam na nossa situação lá em Brasília. Mas nós só temos um caminho, qualificar nossa mão de obra, para que quando as empresas que nós possamos trazer para cá, gerem os empregos, mas os bons empregos fiquem para nossa gente. Nós tivemos um grande exemplo quando veio a Scanco ali para Minas do Leão. Os bons salários, os bons cargos eram para as pessoas que vieram de fora. E aí a nossa gente grita, mas na verdade a maioria delas não tinha qualificação para atender aquela demanda daquele cargo. Então é buscar indústrias que tragam para cá, como a confecção e como o setor imobiliário, para criar emprego para a nossa gente, mas sem nós qualificarmos a nossa mão de obra. Nós vamos continuar gritando, nós vamos ter que mandar ônibus para Porto Alegre nos nossos empregados, nós vamos continuar trabalhando nos matos, que hoje estão tomando conta da nossa região. Chega a ter propriedade no Leão, que 50% da propriedade hoje não está destinada à pecuária nem à agricultura, e sim a matos. E isso aqui nós só vamos ver o reflexo daqui a alguns anos, quando faltar alimentação, quando faltar outras situações que a gente sabe que vão acontecer no futuro. Mas eu vejo sim com essa possibilidade. Investir em outras situações, chegamos a pensar na metalurgia, mas fica difícil para nós porque não se cria um polo, e isso o Charqueadas hoje absorveu na nossa região. Nós e o Butiá, como somos o canto dessa região, nós ainda sofremos mais, porque o centro é ali São Jerônimo, Rados e Charqueadas. Então as indústrias acabam se vinculando ali, mas nós queremos montar, e até na nossa estrutura de governo que nós pensamos, tem a criação de a troca de algumas secretarias que tem lá hoje, que nós podemos unificar e criar uma secretaria da juventude e do desenvolvimento. Aí vocês vão pensar, não tem nada a ver uma com a outra. Tem, porque essa secretaria vai ser a secretaria responsável por buscar os investimentos e por qualificar os nossos jovens para trabalhar naquelas oportunidades que eles trouxeram. Perfeito. Eu até acho que a segunda pergunta vai acabar complementando um pouco a ideia. E a gente quer saber quais alternativas o senhor implantará para evitar esse êxodo, principalmente dos jovens, para as grandes cidades em busca de emprego e da qualificação. Se nós pensarmos aqui que hoje, e aqui no Butiá deve ser a mesma situação, que hoje os nossos jovens do Leão, e é um número muito grande, saem para trabalhar em Porto Alegre e voltam no final da tarde numa situação cansativa, até porque é mais fácil viajar porque ganha o vale transporte do que ter que alugar em Porto Alegre um apartamento para morar, acaba tirando o nosso jovem dali. E a situação só se resolve em duas situações: tendo um emprego aqui na nossa cidade, e a situação até hoje, o nosso jovem se prepara para fazer uma universidade. Se o nosso jovem hoje tiver um bom curso técnico, ele vai ganhar tão bem quanto ganha a pessoa com um curso superior, e vai, com as condições dele, tendo um bom salário, não tendo dependência dos pais, poder então fazer uma faculdade e ele mesmo bancando a sua faculdade. Então, um curso técnico hoje que nós poderíamos fazer convênios com tantas escolas que tem em Porto Alegre, com formação técnica de um grau muito bom, trazer o que nos vinculasse a Butiá ou a Leão, uma extensão desses cursos. E hoje eu lembro que há um tempo atrás um jovem que fizesse o Senai, que fizesse o Parobé ou o Santo Inácio, teria um emprego garantido, e as empresas vão lá buscar eles dentro já da sua formação. A escolinha da Sucinos Piratini no tempo e hoje da Gerdau formou tantas pessoas que hoje poderiam estar formando outras pessoas. E aí nós temos aquela ideia, é uma utopia da Frente Trabalhista lá no Leão, da nossa coligação do PDT e do PT. Não, não é. Se nós tivermos algumas pessoas que estudem, que se preparem até na capital, com recursos públicos, que seriam do município, do estado, do governo federal, teriam que ter essa responsabilidade depois vir qualificar mais aquelas pessoas, aqueles jovens que estão crescendo, que foram
por seus pais, auxiliados na formação daquele que hoje vai retribuir, pagando, não com dinheiro, mas com conhecimento, tentando treinar nossa gente, para que o jovem fique na sua cidade, não vá ser mais um participante daquele cinturão da volta dos grandes centros, que hoje o nosso jovem que sai para aqui, se for morar em Porto Alegre, ele vai morar a 1 hora do centro, vai morar numa cidade próxima da capital, e talvez se sacrificando muito mais do que os filhos daqueles que têm condições. E o nosso governo, a nossa preparação, o que nós queremos é para o jovem que não tem condições de se preparar para disputar o mercado de trabalho com os filhos dos melhores de situação financeira, que podem dar uma oportunidade melhor para os seus filhos. Ainda no tema educação, se você tivesse que estabelecer uma ordem de prioridades no seu governo entre implementação de cursos técnicos e construção de creches e escolas em turno integral, o que viria primeiro? Bom, se tratando do PDT, quando falo na escola de turno integral, chega a brilhar os olhos da nossa militância. Mas eu, hoje, no momento, por Leão, a nossa prioridade talvez fosse outra. Primeiro, até para esclarecimento da nossa população, pela primeira vez na história da Mina do Leão, o secretário de Educação vai ser escolhido através de uma eleição entre os professores e os funcionários de escola, com 3 nomes sugeridos pela nossa administração. Até pensamos diferente, que eles nos sugerissem 3 nomes e nós escolhêssemos um. Mas pensando até, porque talvez não fosse a situação certa, mas nós achamos que o secretário tem que ser uma pessoa, ao menos, identificada com o grupo das pessoas que elaboraram o plano de governo. E como nós reunimos lá 10 professoras da rede municipal, que até talvez não quisessem ter essa participação, porque a candidata, a oponente a nós, era a secretária de Educação, mas mesmo assim elas colocaram o nome à disposição e foram nos ajudar no plano de governo. Então chegamos à conclusão de que nós vamos indicar 3 nomes e os funcionários e as professoras vão escolher. Passada essa etapa identificada conosco, nós não podemos ignorar, mesmo sendo a menina dos olhos do PDT ou a escola de turno integral, nós não podemos ignorar que hoje o que nós precisamos para a nossa gente é qualificação da nossa mão de obra, como nós respondemos anteriormente. Então, entre a implantação de um curso técnico, uma escola de turno integral e creche, hoje, na minha visão, nós optaríamos pela criação da escola técnica. A escola de turno integral tem um compromisso no nosso plano de governo de implantarmos em pelo menos uma das nossas escolas municipais o turno integral. E hoje eu vejo com grande possibilidade de ser a escola municipal da Coreia, Francisco Antônio Luiz, porque é a escola que tem o menor número de alunos e fica num bairro mais distante da cidade. Então, e tem uma estrutura menor hoje como escola. Talvez fosse lá. Mas a creche hoje tem a necessidade, até porque está sendo construída uma lá que há mais de ano, que como é uma situação para o município que não é muito fácil, porque para o funcionamento certo, correto dela e dentro das necessidades, vai causar um custo muito grande para o município. E eu não quero aqui criticar e dizer que o atual prefeito está levando a construção para que não acontecesse nesse ano. Faz mais de ano que está em construção a creche com dinheiro do governo federal, com dinheiro do governo do PT, e o que ficaria para o município seria a contratação dos funcionários para ir se levando até para ver quem é que vai ganhar a eleição. E como eu tenho certeza que eu vou ganhar a eleição, aquele vai ser um problema que eu vou ter que administrar. Mas sem termos emprego para nossas mulheres que moram na nossa cidade, a necessidade da creche é menor. Se nós tivéssemos a mesma oportunidade para elas trabalharem que tem os homens, aí sim também a creche poderia ser inserida nessas prioridades. Mas hoje, como os nossos problemas na União, nós conhecemos todos eles, e o principal hoje é a geração de emprego, a nossa opção seria pelo curso técnico. Ok. Candidato, atualmente existe um mercado consumista de aproximadamente 2 milhões de pessoas localizadas na capital e região metropolitana, que é abastecido por produtores que vêm de regiões talvez até bem mais distantes que a própria carbonífera. Talvez Minas do Leão ainda não contribua suficientemente com produção agrícola, principalmente na área hortifruti, para suprir esse mercado. Como é que o senhor enxerga essa área da sustentabilidade do município? Essa é uma pergunta que
que tem nos feito seguidamente, e eu acredito assim, com uma maior convicção possível. O Leão hoje tem uma diferença da maioria dos municípios. O Leão, com raras exceções, tem pequenas propriedades. A maioria são grandes proprietários. Pessoas com 1.000 hectares, 2.000 hectares. Então nós não temos o pequeno agricultor, como eu disse anteriormente, com raras exceções, que ficam mais na área ao redor de Minas do Leão, não na zona rural do município. Sem contar que tem a concorrência hoje da plantação de florestas. Que como também pessoa hoje que tem uma pequena propriedade de 10 hectares, 12 hectares, ele acaba plantando um matinho de acácia, um mato de eucalipto, porque daqui a 5 anos, 7 anos, ele vai ter um rendimento tão bom quanto talvez ele estivesse plantando hortifruti grangeiros. Mas assim, se não tivermos uma feira para incentivar essas pessoas, que já teve no tempo que nós participamos da administração do município, e não era só nisso, nós tínhamos a Feira do Artesanato, que hoje, e tínhamos inclusive uma associação dos artesãos do Leão, que não existe mais porque não teve incentivo, e hoje não tem mais, as pessoas estão trabalhando individualmente na situação. E se tu for lá hoje, eu te convido para ir uma sexta-feira na Praça Central de Minas do Leão, que seriam o pessoal que planta alface, o tomate, uma verdura, uma couve, faz um pão de casa, vai lá vender. Tem uma pessoa vendendo. A gente não chega a dizer que é triste para não desestimular ela, mas com incentivo zero do município. Ela instala lá uma mesinha, uma cadeira e bota as coisas e vai vender. Nenhuma estrutura do município tem para que ela possa fazer isso. Se tu não incentivar as pessoas, criando oportunidade para que elas negociem, para que se tornem maiores e possam vender para os centros maiores, que seria vender na Ceasa, com exceção da melancia hoje, que ninguém que vai para lá, mas o restante, incrível, mas nós temos que dizer isso. Hoje sai gente da Mina do Leão, lá na Ceasa, ao contrário, para comprar e vender nos mercados de Minas do Leão as verduras para serem vendidas durante a semana. Mas se o município não tiver uma Secretaria da Agricultura forte e com alguém do ramo, que quando nós fomos lá, o nosso secretário era um agrônomo. Hoje o secretário é um administrador, secretário de Agricultura, que passa mais trabalhando na área da assistência social, que ele era o secretário da assistência social, e por um acerto político ele acabou na agricultura. Se tu chegar para 10 produtores, hoje na Mina do Leão, eu faço esse desafio para a revista. Vá até o fundo da zona rural do Leão. Chame um dos proprietários, um dos que plantam soja, plantam arroz, e perguntem quem é o secretário da Agricultura do Leão. Mais de 50% não vão saber quem é. Se a pessoa não tiver o vínculo com aquilo que ele está fazendo, não gostar, nós não vamos ter um trabalho sério, forte e competente. E vai faltar a contribuição do Leão hoje para o bolo todo, que é na formação da alimentação para a nossa gente. Então, vai acabar acontecendo com que nós tenhamos, além de ninguém mais querer ficar no campo, a falta de alimento daqui a alguns anos, e isso não é eu que estou dizendo, não é a review, não é o grito. Toda a nossa população sabe disso. Se não houver um investimento no campo, vai faltar logo ali na frente, e nós vamos ser responsabilizados por isso e cobrado pela geração dos nossos filhos, dos nossos netos que vem vindo aí. Candidato, o contingente de PMs na cidade hoje é abaixo do necessário, tendo em vista a demanda da expansão natural dos índices de vandalismo e criminalidade. Quais serão suas primeiras medidas, caso eleito, para a solução dessa carência da população? Bom, quando eu fui prefeito de 96 a 2000, Minas do Leão tinham por volta de 15 soldados, entre o comandante e os soldados, na Brigada Militar. Tínhamos uma delegacia de polícia com um delegado e mais o seu pessoal de suporte, mais 3, se eu não me engano. Hoje nós temos um funcionário meio turno na Delegacia do Leão, não temos delegado, e eu acredito que hoje por volta de 6 ou 7 brigadianos. E com a informação do próprio comandante da brigada, na Leão, o Valmir. Dentro de 3 anos, 3 ou 4 deles com tempo de se aposentar.
Se nós não elegermos um projeto vinculado, e aí vão dizer, não, mas não tem nada disso, tem que atender dentro da demanda. Demanda nós temos. Hoje o Leão não tem influência política no governo do Estado para poder resolver a situação. Nós queremos acreditar que elegendo um projeto vinculado com as mesmas ideias, pensando da mesma maneira que o governo do Estado, nós vamos conseguir resolver isso aí, aumentando o efetivo, criando oportunidade para que eles possam desenvolver um bom trabalho, e até não só pelo aumento da demanda, mas hoje com o aumento visível dos dependentes químicos, que hoje é uma situação, nós estamos lá tomados pelo crack. E é uma situação que nos preocupa, porque já começou a extrapolar o número, o aceitável, se nós não tomarmos uma providência. E nós vamos tomar, porque nós temos um bom relacionamento com as pessoas que estão no governo do Estado. Eu fui colega e parceiro de um ex-comandante da brigada, comandante geral da brigada no Estado, que se aposentou, o Ludovico. E ele tem nos aberto algumas portas a nível de segurança para que a gente possa mostrar o que nós pensamos por Leão e o que nós precisamos no nível de segurança, na situação de segurança pública. Nós queremos fazer com que o Leão tenha o número mínimo, o número mínimo possível de soldados, porque nós sabemos que existe por parte da brigada um estudo que é um número X de soldados para cada membro, para cada número da população. Nós estamos muito abaixo. O prédio que tem da brigada hoje no Leão ainda foi feito quando eu era prefeito, que nós construímos um terreno que era do município, onde funcionava a subprefeitura, quando ainda de Butiá. Os veículos que foram para lá, tanto para a brigada quanto para a Polícia Civil, vieram no nosso mandato. Nós tínhamos um Concepro funcionando sério, que ajudou na construção do prédio e ajudava na manutenção dos veículos. E isso tudo pode não parecer muita coisa, mas a brigada precisa de uma estrutura também, não só de material humano, só do homem, do soldado, para que ele possa fazer um bom trabalho. Hoje existem turnos que só tem um soldado e não pode se afastar do posto. Na noite, quando é chamado para alguma situação, às vezes não pode nem sair do posto porque já tem uma outra. Nós precisamos de um contingente maior e de condições para quem lá desenvolver um bom trabalho. E eu acredito que elegendo o nosso projeto, que é vinculado com o mesmo projeto do Tarso, nós vamos resolver os problemas maiores e mais fáceis hoje dentro da Minas do Leão. Minas do Leão é comentada como uma das cidades de melhor assistência na área de saúde da região. Qual o seu ponto de vista em relação a isso? Olha, eu penso que a saúde na Minas do Leão hoje é muito pior do que era alguns anos atrás. E eu fico pensando com uma preocupação como estão a saúde nessas outras cidades, então. Porque quando nós implantamos lá o posto 24 horas e criamos a oportunidade de que uma pessoa ficasse em observação ali, compramos camas hospitalares, eletrocardiógrafo, equipamentos para um bom atendimento no posto, são os mesmos que estão lá até hoje, sucateados. Quando nós implantamos o 24 horas, o médico não tinha um número determinado de fichas para atender. Se a pessoa ia chegando e tinha necessidade do atendimento, ele fazia o atendimento dentro da necessidade da pessoa. Hoje, se chegar no posto de saúde às 10 horas da manhã, doente, precisando de uma consulta, a menina da recepção, sem culpa nenhuma, vai dizer só na parte da tarde, as fichas da manhã já encerraram. Então não é mais 24 horas. Se tu chegar depois das 6, muitas vezes o médico não te atende. É uma saúde boa se nós não temos um convênio com traumatologia, com ortopedia, uma pessoa quebra um braço, torce um pé, nós temos que botar dentro de uma ambulância e levar para o pronto-socorro. Nós podíamos fazer algum convênio até com o Butiá, uma clínica. Se uma pessoa necessita de um atendimento maior, um problema cardíaco, nós temos que encaminhar para Porto. Nós não temos especialistas, muito pouco, na área de ginecologista, que já tem desde o nosso tempo. Foi construído, na atual administração, um posto de saúde no bairro Recreio,
Foi inaugurado 3 vezes o posto e não teve atendimento de nenhuma pessoa até hoje, né? O posto é fechado, não tem uma enfermeira para medir pressão, não tem nada. Está lá a obra, quase caindo já, mal construída, uma estrutura num local talvez também não fosse o mais apropriado e ainda mais não foi construído pela administração do município. A CRM construiu e entregou pronto para a administração. Agora, na época da eleição, parece que às quintas-feiras vai aparecer um médico para atender de manhã, o ginecologista. Quando podia se evitar toda essa saída do pessoal do bairro Recreio e São José para ir consultar no posto, mas infelizmente até agora não funcionou. E ainda tem mais. Os exames só podem ser autorizados por um médico no posto. Os pedidos para fisioterapia, só por o mesmo médico, que centraliza todas a parte administrativa do posto de saúde. Quando uma pessoa chega lá, se ela tiver que ter uma requisição, um atestado médico, ela tem que esperar o dia do que aquele médico vai atender, porque o médico está lá não dá o atestado. Então, sem contar que a maioria das vezes é uma dificuldade para tirar o médico, se for no turno da noite, para tirar ele do seu quarto lá para poder atender a pessoa ali na frente. E quem vai lá no posto de saúde, se tu sair anonimamente hoje daqui e te sentar lá, como se tu fosse consultar num turno da manhã ou da tarde, tu vai testemunhar tudo que eu estou te dizendo. Nós não criamos nenhum fato, não criamos nada aqui. Chega lá que vocês vão comprovar como as pessoas são atendidas no posto de saúde. Sem contar que quando nós estávamos na administração do município, nós não tínhamos desvinculado a Secretaria da Saúde e a Assistência Social, era junto. E em tudo isso nós devíamos ter, entre os enfermeiros, médicos e o pessoal da Assistência Social e da administração do posto, 20 funcionários. Eu tenho certeza que somando todas as secretarias hoje, contando os estagiários que tem lá, médicos, enfermeiros, tudo, em torno de 50. 2,5 vezes mais. E o atendimento continua pior do que estava, que o Leão compra hoje seguidamente a ambulância. Porque a coisa mais fácil hoje é botar dentro de uma ambulância e largar em Porto Alegre, em pronto-socorro. E depois a pessoa que se vire se tiver que ser transferida para um outro hospital. Nós queremos uma saúde em que se criasse ali o PSF, que é o posto da saúde da família, para fazer uma saúde preventiva, lá no bairro, para que a pessoa não tivesse que muitas vezes desembocar ali no posto de saúde já com a doença um pouco mais difícil de ser atendida e pudesse ser atendida em casa, até porque nós pretendemos também criar para aquelas pessoas que usam medicamento contínuo a entrega na sua casa, porque muitas vezes eles vão lá no posto 3, 4 vezes e não chegou o remédio. Então eles sabendo que o dia que chegar eles vão receber na sua casa, a prefeitura tem estrutura para isso, tem carro, tem toda a estrutura possível, e até porque a medicação vai ser contínua, todos os meses a pessoa vai ter que receber, saúde vai lá e entrega e já verifica se a pessoa está necessitando de um outro atendimento ou não. Perfeito. Tem que cortar essa parte. Para encerrarmos aqui então a nossa entrevista, eu gostaria de lhe agradecer mais uma vez, Beto, a toda a sua coligação, Minas do Leão Pode Mais, e falando nela, o que a sua candidatura oferece a mais para Minas do Leão? E por que os eleitores devem votar 12, devem votar no Beto Pedalada, dia 7 de outubro? Eu também agradeço a oportunidade de manifestar aos nossos eleitores, a nossa comunidade da Minas do Leão. Quando nós formamos a coligação com o Partido dos Trabalhadores, a única preocupação nossa era a juventude, a nível de campanha. Porque eu e o Sueli, duas pessoas já mais velhas, concorrendo contra uma candidata mais jovem do que eu, o vice, um representante da juventude lá, como é que nós atingiríamos essa parcela de eleitores e importante parcela da nossa sociedade? Para nossa surpresa, eu não tenho medo nenhum de dizer, a eleição se ganha e se perde, mas 75% dos jovens do Leão hoje estão com a nossa candidatura.
Até porque eles sabem que nós podemos fazer mais para o Leão. Quem pode gerar emprego, quem pode qualificá-los, quem pode dar a oportunidade de participar do processo de decisão do que nós pensamos para o Leão, está do nosso lado. Hoje, não só pela criação da Secretaria da Juventude que nós vamos criar, junto com a do Desenvolvimento, não só com a implantação de turno integral nas escolas, não só com a criação, e nós temos muitos jovens vinculados a isso, nós vamos criar um centro de rodeios para a pessoa que gosta do cavalo, que gosta de andar, para o jovem, que hoje tem um grande número nesse vínculo lá no Leão, mas nós também queremos criar um calendário esportivo para que o jovem possa ter uma atividade praticando todos os esportes que hoje está totalmente desativado na Mina do Leão. Nós também queremos desenvolver programas destinados única e exclusivamente à nossa população jovem, para que, como nós conversávamos antes, não tiver que se deslocar para lá para ter um divertimento. Mas nós também queremos fazer com que o cidadão que nasceu no Leão, que cresceu no Leão, que quer viver ali o resto da sua vida, tenha o orgulho de dizer que ele vai participar do processo de decisão na nossa administração. Nós queremos discutir com cada secretaria os investimentos que nós vamos fazer e com a população participando, como era no nosso governo, com as associações de moradores que hoje estão quase que todas desativadas, com os sindicatos, com o CTG, com os piquetes, com os times de futebol, e essa participação popular nas decisões só pode acontecer neste processo com o PDT e com o PT, com a coligação que o Leão pode mais. E eu vou ser prefeito do Leão porque eu posso fazer mais do que a atual administração que está lá. Eu vou ser prefeito do Leão porque eu, o Zueli e os nossos vereadores estão preparados para ser prefeito, vice e vereadores. A Câmara atual merece alguns reparos. Eu acho que o Leão, com 7 vereadores da situação, podia ter feito muito mais. O Leão precisa de asfalto, o Leão precisa de emprego, o Leão precisa de coleta seletiva de lixo, o Leão precisa de uma cooperativa para tratar da reciclagem, porque hoje, até porque nós vivemos dependendo da situação do lixo, mas nós nos preparamos para ser prefeito, nós vamos ser prefeito e nós vamos, espero que o grito esteja lá nos cobrando os 4 anos, porque eu gosto da imprensa que cobra, nós não podemos nos acomodar na situação, e nós vamos fazer muito mais por a Mina do Leão que foi feito na atual administração. Muito obrigado pelo espaço que vocês nos deram e esperamos ter atendido vocês à altura do que vocês pensavam com a nossa coligação. Tá certo, Beto. Muito obrigado mais uma vez. E tu que está com a gente aqui na internet, o processo eleitoral está acabando, mas o grito vai continuar forte. Vocês não perdem por esperar. Valeu, salve o grito!